Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Amém? Mais uma vez estamos aqui juntos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. E nesse domingo especial que se comemora a Páscoa, nós vamos louvar a Deus e eu te convido no momento de louvor a pensar no sofrimento, no sacrifício que o nosso Jesus fez por nós. Porque Ele entregou a sua própria vida, seu próprio sangue. Ele, sendo Deus, se entregou por nossos pecados. E eu queria te convidar a pensar nisso como algo individual. Porque muito se fala que o Senhor se entregou pela humanidade. Mas a nossa salvação é pessoal. Então eu queria te convidar nesse momento a louvar, abrir os seus lábios e refletir sobre o que o Senhor fez por você, pela sua vida. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Queridos irmãos, é com muita alegria, mas com muita saudade, que nós nos dirigimos aos irmãos nesta manhã, precisamente para a celebração do nome de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Nós estamos sentindo falta dos abraços fraternais, do ósculo santo,
estamos sentindo falta do aperto de mão amigo, mas breve nós vamos nos voltar a reunir. E voltando a reunir, nós queremos celebrar sempre o nome abençoado, bendito, glorioso e salvador de Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, todos são muito bem-vindos ao culto online deste domingo de Páscoa. Que Deus nos abençoe durante todo o decorrer da programação do culto. Amém. Eu venho do Sudeste Asiático, especificamente do interior da Mongólia de dentro. Mas a minha história não começa exatamente partindo desse interior. Cheguei na Ásia, especificamente na China, em 2007, em detrimento do desafio que foi lançado para o mundo, aproximando-se das Olimpíadas em 2008, e várias organizações mandaram missionários para aquela região, para que aquele país pudesse ser impactado com a glória de Deus. Aos poucos nos adaptamos e começamos a dar os primeiros passos em relação ao trabalho missionário naquela nação. Alguns anos depois, aprove a Deus preparar para nós a oportunidade de distribuirmos Bíblias em lugares aonde irmãos nossos não tinham a oportunidade de ler as Escrituras. Vários lugares que chegávamos, os irmãos, por ter uma ou duas Bíblias para toda a comunidade, os livros eram destacados, e semana após semana se levava um livro da Bíblia para casa, na semana seguinte se trocava com aquele que havia lido na semana anterior. Sendo assim, muitas igrejas, depois de 1 ou 2 anos, tinham o prazer de dizer que havia lido a Bíblia toda, depois de 1 ou 2 anos. Deus permitiu que nós pudéssemos chegar em vários lugares onde irmãos nossos não tinham Bíblias para ler. E a minha gratidão a Deus, pelos batistas brasileiros, irmãos e irmãs, líderes, pastores, que encararam o desafio de enviar recursos para que Bíblias fossem compradas na China. Sendo assim, compramos Bíblias e distribuímos em várias províncias da China. Milhares de Bíblias foram distribuídas naquela nação. Um dia recebi um convite de encontrar com alguns líderes, e com esses líderes veio um desafio de podermos prover Bíblias de estudo para um grupo de pessoas que estava no interior do país, já na divisa com a Mongólia. Procuramos por essas Bíblias e descobrimos que essas Bíblias não eram produzidas na China. A única maneira de obtermos essas Bíblias seria comprar fora da China e colocar essas Bíblias clandestinamente dentro do país. Oramos durante um bom tempo. Mais uma vez, irmãos, vocês enviaram recursos para que essas Bíblias fossem compradas. Compramos as Bíblias fora do país e conseguimos colocar as Bíblias dentro da China. Fomos em uma viagem missionária, já quase chegando na Mongólia, para conhecer um grupo de líderes e pastores que aguardava ansiosamente por essas Bíblias. Ao chegarmos nesse lugar, encontramos com alguns líderes plantadores de igreja e distribuímos as Bíblias para esses irmãos, estas Bíblias para estes irmãos. E uma cena me chamou muito a atenção, porque uma irmã abraçava essa Bíblia e chorava e beijava. E eu não me contive e perguntei para ela: por que você abraça essa Bíblia, chora por essa Bíblia? E ela disse para mim: eu estou há 2 anos orando para essa Bíblia, e vocês são respostas de oração. Vocês vieram trazer aquilo que eu passei 2 anos orando, e hoje Deus respondeu a minha oração. E eu fico feliz em poder experimentar esse momento. Meu coração, irmão, se encheu de alegria, e aquela história foi um marco na minha vida, um marco no meu ministério, porque eu pensei naquele momento, se a única coisa que eu tivesse que fazer fosse ir à China e de entregar aquela Bíblia para aquela irmã, eu teria cumprido a minha missão.
O trabalho de Deus, o reino de Deus, irmãos, é feito de pessoas que se deixam ser usado por Deus. Nós somos corpo, e como corpo, povo batista, somos chamados para avançar em direção aos povos não alcançados. A história daquela irmã fala ao meu coração até hoje, porque me desafia a olhar para o que Deus nos promete e esperar no tempo dele para que se cumpra. E me faz pensar que a China, como um país, ainda em 2007, quando cheguei, como um país não alcançado, hoje vive momentos da igreja se despertar e enviar missionários para o mundo. Muito obrigado a todos vocês por tantas e tantas Bíblias que foram enviadas para a China, pela oração de vocês, pelo incentivo, pelo amor e pelo carinho que vocês têm demonstrado para com nós missionários. Que Deus abençoe a vida de vocês e continue usando os batistas para a glória dele. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até. E esse mesmo Jesus que se entregou por nós, por amor, que derramou seu sangue por nossos pecados, nosso lugar, ele nos prometeu que um dia voltaria para nos buscar, para morarmos com ele eternamente. Nós cremos nisso e vamos cantar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia
dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem, Jesus, vem, porque nós ansiamos a tua volta, Senhor. Queremos morar eternamente contigo. Vamos cantar. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus, vem, Jesus, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vamos orar? Pai amado, agradecemos a oportunidade de falar contigo. Agradecemos este momento abençoado quando estamos celebrando a ressurreição de Jesus Cristo. Nós queremos agora colocar em tuas mãos, no teu altar, os nossos pedidos, os nossos sentimentos, dificuldades, problemas de saúde, problemas financeiros, desemprego ou problemas familiares, conjugais, espirituais, sentimentais, quaisquer que sejam eles, Pai. Olha com carinho, olha com amor e pelo Teu Espírito, dá-nos a solução. É pelo nome de Jesus Cristo que nós colocamos ainda a celebração do Jubileu de Crisântemos, 84 anos de organização de nossa igreja. A celebração ficou adiada, Pai, mas o nosso sentimento agora é de profunda gratidão. Que neste próximo dia 17, elevemos o nosso coração, a nossa oração e o nosso agradecimento a Deus pelo estabelecimento da Tua igreja, o estabelecimento deste templo, que é o centro da Igreja Batista Sião, onde nós nos reunimos para aprender, para sermos discipulados e para honrar e celebrar o nome de Jesus. Em nome de quem, nesse instante, nós oramos. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós estamos celebrando, como já enfatizamos, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É por esse motivo que eu gostaria de fazer um pensamento, de elaborar um pensamento em torno do que aconteceu na cruz e além da cruz. Quais são as consequências de tudo isso? Podemos ir ao livro, a carta aos Gálatas. Abra na sua Bíblia, a Bíblia que é do querer do seu coração,
no capítulo 3, Gálatas 3, é o verso 13, que vai dizer assim, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O que significa isso? Vamos traçar um diário do que aconteceu naquele final de semana. Vamos para a quinta-feira. Na quinta-feira, Jesus se reuniu à noite, tardinha na realidade, para a noite, com os seus discípulos. Ele estava no cenáculo, isso fica lá na cidade antiga, isso fica lá no Monte Sião. Então, naquele primeiro andar, que é a sala chamada a sala da ceia, ou o cenáculo, naquele local, Jesus realizou a ceia da Páscoa. E tendo realizado a ceia da Páscoa, ele tomou os 2 elementos, dentre vários outros elementos, ele tomou o pão e o vinho e disse que eram representativos do seu corpo. Ele celebrou então a Páscoa, instituiu a primeira ceia e ele saiu com os seus discípulos e ele desce, ele sai da cidade velha, ele atravessa um vale que ali está, é um vale com vários cemitérios inclusive, ele sobe uma tremenda ladeira para chegar até o Monte das Oliveiras. E ali no Monte das Oliveiras, num lugar chamado Getsemane, era um horto, um lugar especial, um jardim fechado. Ali no Getsemane, ele fica com seus discípulos. Ele se afasta um pouco com mais alguns de seus discípulos, mas depois ele se afasta mais ainda e ele fica sozinho naquela noite tremendamente escura. Era madrugada. E naquela madrugada, ele, Jesus, entrou em agonia. Angústia terrível, tremenda angústia. Foi ali que ele chorou diante do Senhor, do Pai. Foi ali que ele orou ao Pai. Foi ali que ele implorou ao Pai. E ele até disse, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Mas não seja como eu quero, mas como tu queres. E foi ali também que ele foi traído. Olha que nessa madrugada escura, tremendamente escura, de dor, de horror, vozes subindo a ladeira. É Judas quem está subindo com soldados e mais um grupo de curiosos. E eles chegam até onde Jesus está. Ele dá um beijo no rosto de Jesus, identificando naquele escuro quem deles era Jesus. E Jesus, então, traído, foi levado agora de volta por aquela terrível ladeira, agora a ladeira abaixo, entrando na cidade de Jerusalém e sendo colocado precisamente diante das autoridades policiais. Houve um julgamento assim, tudo muito apressado, e nesse julgamento ele foi considerado culpado. Olha que nós estamos caminhando na quinta-feira, já estamos agora entrando nessa sexta-feira, e na sexta-feira Jesus, depois de considerado culpado, arrasta pelas ruas de Jerusalém aquela cruz, vai para fora da cidade, onde, no chamado Monte da Caveira, o Gólgota, ele foi crucificado. O que é que significava ser crucificado? Olha, ser crucificado, primeiramente, era uma tremenda vergonha. Qual era a família que queria ter alguém crucificado? Sabe por quê? Criminosos eram crucificados, não gente de bem. Então, tremenda vergonha. Jesus passou, sendo crucificado, exposto àquela multidão. Eu diria mais, sinal de total fracasso. Sabe o que é que podia passar essa história da crucificação de Jesus? Que ele é um fracassado, que não deu certo. Ele que seria chamado o herói das multidões, o herói de Jerusalém,
Lembram? Uma semana antes ele havia entrado em Jerusalém gloriosamente, a multidão aplaudindo e cantando Hosana, Hosana, Hosana. Agora, aquele que foi glorificado, saudado como um rei e salvador, está exposto naquela cruz, lá no Calvário, lá no Gólgota, sinal de fracasso, portanto. Mas tem uma terceira razão ainda. E essa é tremenda, terrível também. Significava ter sido rejeitado por Deus. Já pensaram nisso? Vamos para Deuteronômio, capítulo 21. É o verso 22 e o verso 23 que vai dizer: quando alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Olha o que isso significava para Jesus. Agora deu para a gente entender por que Jesus, lá no Getsemane, disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, dessa maneira, Jesus Cristo estava, veja bem, um crucificado, um esquecido, mas ele se mantinha em silêncio. E eu descubro mais uma coisa no relato do Evangelho, é que os próprios discípulos procuraram esquecer a Jesus. Tremendo, terrível, eles fugiram, todos fugiram. A Bíblia diz em Lucas 23 que todos os seus conhecidos estavam de longe vendo estas coisas, escondidos, quem sabe olhando ali pela fresta de uma porta, ou olhando na beirinha da esquina, ou no passeio de longe, vendo o que é que ia acontecer com Jesus Cristo. Pensem nisso. Mas temos mais uma outra razão. Vamos agora então a mais uma observação, e essa nossa observação é o que aconteceu depois que tudo isso aconteceu. Porque não parecia que Jesus estava derrotado, completamente derrotado, a sua pregação esvaziada, porque ele morreu naquela cruz. Observe pelo relato do Evangelho que, pelo contrário, o nome de Jesus nunca foi esquecido. Nunca mais. Em qualquer quadrante, em qualquer língua deste mundo, nós encontramos o nome de Jesus sendo pronunciado. E hoje, que é o dia da ressurreição, celebrado aqui no Brasil, em Portugal, em Angola, em Moçambique, onde se fala a língua portuguesa, é Jesus. Se você for à Bulgária, lá eles vão pronunciar Jesus, mas é o mesmo Jesus que nós celebramos como o Cristo de Deus. Vamos à Itália? Jesus em italiano. Na Grécia eles vão dizer Jesus. Estão percebendo a proximidade do nome? Em espanhol, Jesus. Até em Yorubá é Jesus. Em árabe é Issa. Em hebraico é Yeshua. E o nome de Jesus é pronunciado, e o nome de Jesus é honrado, é celebrado, é louvado, porque Jesus é o que salva. E o Jesus que foi à cruz é o Jesus que foi ao túmulo, e lá do túmulo ele ressuscitou. E o que é que fez a diferença nisso tudo? O que é que fez o que aconteceu depois da cruz tão especial? Meus amados, permitam-me que lembre a vocês que o Evangelho tem 3 símbolos. O primeiro símbolo do Evangelho é a manjedoura. Aí nós celebramos o Natal. Aí nós celebramos o coro de anjos. Aí nós celebramos a visita dos magos. Aí nós celebramos os presentes que foram dados a Jesus e que propiciaram que naqueles anos de exílio
eles pudessem ter até o sustento, porque foram excelentes presentes, caríssimos presentes, aliás. A manjedoura é a humildade da encarnação. Por isso é um símbolo tão apropriado do Evangelho de Jesus. Mas tem mais. A cruz é um outro símbolo do Evangelho de Jesus Cristo. E a cruz significa a redenção, a salvação que um dia atingiu você, minha irmã. A salvação que foi a você, meu irmão, que tirou da lama, que tirou você do mal, do pecado e lhe deu uma nova vida. Mas há um terceiro símbolo. E o terceiro símbolo do Evangelho é o túmulo vazio. O túmulo vazio é a prova da ressurreição. Há uma história que diz que estavam conversando um muçulmano e um cristão. E o muçulmano, então, ele enchia a boca para dizer: sabe por que eu creio no islamismo? Porque eu vou ao túmulo de Maomé. E aí, chegando lá no túmulo de Maomé, eu sei que os seus ossos estão ali. E olhou vitoriosamente para o cristão. O cristão, com a humildade que deve nos caracterizar, olhou para ele e disse, cheio de fé: pois eu vou a Jerusalém, e eu vou ao túmulo de Jesus, e entrando naquela caverna que foi o túmulo, o sepulcro de Jesus, eu não encontro o seu corpo, eu não encontro nem o traço dele, porque ele ressuscitou. É isso que faz com que o túmulo e a ressurreição sejam mais uma marca muito apropriada do Evangelho, porque Cristo venceu a morte por você, minha irmã, meu irmão. Cristo venceu a morte por nós. E se Jesus Cristo não ressuscitou, ensina o apóstolo Paulo, o que é que nós estamos fazendo? Se a nossa pregação é vã, é vazia, não serve para nada e, sem dúvida alguma, é uma ilusão apenas. Mas não é assim. Não é assim porque nós temos uma fé no Senhor, nas suas promessas que já têm se realizado, e nós temos, sobretudo, o túmulo vazio em Jerusalém, que é garantia e testemunho da sua ressurreição. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor que hoje nós celebramos na ressurreição. É esse mesmo que nos está protegendo nesse momento, esse momento terrível de dor, nesse momento de insatisfação, nesse momento de estresse mundial até, nesse momento em que nós ficamos como que abismados, como é que de repente uma pandemia toma conta do mundo. Nós não fomos atingidos, porque ele disse, eu estarei convosco todos os dias. E isso vai acontecer até que ele volte, consumação dos séculos, e depois, porque por toda a eternidade estaremos com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Feliz Páscoa. Vamos cantar agora o hino número 137 do HCC, Porque Vivo Está. Não temerei.
passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim ser a vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador. O amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Recebamos a bênção dos apóstolos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos agora e para todo sempre. Amém.